Então, a gente vai falar sobre a função modular, essa aula do dia 20, né? E o que vem a ser essa função modular? Tá? Uma função modular nada mais é do que uma função f do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais, né, de R para R, como a gente fala, dada por f de x igual ao módulo de x. E aí, pessoal, vamos lembrar o que é esse módulo, né? O módulo de x, também conhecido como valor absoluto. Isso é, por definição, o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, e o simétrico de x, se x for negativo. Tá? Então, módulo de um número é o próprio número, se esse número for maior ou igual a zero, ou o inverso aditivo, né, o simétrico, digamos assim, se o número x for negativo. Então, por exemplo, se eu for calcular aqui, considerando essa função módulo, né, o f de 5, como 5 é um número positivo, né, isso vai ser módulo de 5 igual a 5. Se eu for calcular o f de menos 3, isso é módulo de menos 3. Como o menos 3 é um número negativo, né, então ele se enquadra já nessa segunda linha aqui, da definição da função módulo, e aí o módulo de menos 3 é menos 3, que vai dar mais 3. Às vezes esse sinal de menos aqui costuma causar certa confusão para alguns alunos, né? Por imaginar que o módulo é sempre positivo, que de fato é verdade, e que, portanto, esse menos aqui na frente não faria muito sentido, né? Mas o menos aqui, pessoal, faz sentido exatamente pelo fato do módulo ser sempre maior ou igual a zero. Porque quando é que o módulo de x vai dar menos x, ou seja, quando é que esse menos aparece, né? Apenas quando o x é negativo. E aí o que vai acontecer? Olha, se o x é negativo, dentro dele já tem um menos, com esse menos aqui acaba ficando mais. Tá? Então, a definição está correta. E se eu for calcular o f de zero, ou seja, o módulo de zero, dá zero. Vou calcular o módulo de, por exemplo, menos raiz de 3 sobre 2. Mais estranho que possa ser esse número, né? Deixa eu subir a folha um pouquinho. É um número negativo. E sendo um número negativo, o módulo dele é o oposto dele. É isso que eu estava dizendo, né? Esse menos aqui da definição, ele faz trocar o sinal de menos, né, que tinha dentro ali, pelo número ser negativo, o resultado final acaba sendo, perdão, o resultado final acaba sendo positivo. Uma observação aqui, que é importante para algumas aplicações, o módulo de x menos y representa a distância entre os números reais x e y. Tá? Portanto, né, se eu faço 3 menos 2, isso é a distância de 3 até 2. Se eu faço o módulo de 3 menos 2, isso é a distância de 3 até y igual a menos 2. Tá? E, em particular, né, o módulo de x, ou seja, o módulo de x menos 0, tá? É a distância de x a 0. Então, você tem aqui a reta real,
o número zero. Não sei se o x é positivo ou negativo, tanto faz. Até vou desenhá-lo no lado negativo para ficar mais significativo para a gente. Quando eu faço o módulo de x, ou seja, o módulo de x menos zero, que é a mesma coisa, isso é exatamente a distância, seja isso aqui, de x até zero. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, continuando então, vamos ver algumas questões relacionadas a essa função modular, tá? Algumas propriedades, né? Primeiro, domínio da função módulo, considerando f de x igual a módulo de x, o domínio é a reta toda, ou seja, todo número tem módulo. Qualquer número real x tem módulo. Eu sempre posso calcular o módulo de x. Segunda propriedade, a imagem, ou seja, o conjunto, né, módulo de x com x em R. Lembrando que a imagem da função, pessoal, nada mais é do que o conjunto de todas as imagens. Ou seja, o que eu estou indicando aqui como f, a imagem de f, vamos escrever aqui, é o conjunto de todo número real, um por um, digamos assim, tá? Então, se eu fosse colecionando, né, a imagem do 1, a imagem do 1,3, a imagem do menos 5, e assim sucessivamente, se eu fosse fazendo um por um, e fizesse essa coleção é o conjunto imagem. No nosso caso, então, olha, a imagem da f é exatamente o conjunto dos módulos de x, tais que x pertence a E. E isso é a mesma coisa que o intervalo 0 mais infinito. Por quê? Porque o módulo de x é sempre maior ou igual a zero, né? O módulo de x não é a distância de x até zero. Se a gente for olhar ali na reta, ó, a distância de um número até o zero vale no mínimo zero e não tem limite superior, né? Você tem sempre aqui distâncias que podem ser tornadas tão grandes quanto a gente queira, desde que a gente vá andando para a direita ou para a esquerda, né? Desde que a gente vá se afastando do zero, tá? Então, o módulo de x tem como imagem o intervalo de zero até mais infinito. A função modular não é injetiva, ou seja, ela repete valores, né? De fato, o módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3, o módulo de menos 5 é igual ao módulo de 5, e de forma geral, o módulo de x é igual ao módulo de menos x. Tá? Deixa eu subir a folha aqui um pouquinho, perdão, saiu da área de visualização de vocês. Então, o módulo de menos 3 é 3, o módulo de menos 5 é 5, o módulo de x é igual ao módulo de menos x, para qualquer que seja o x. Real. Essa última condição aqui, inclusive, né? Ou seja, de que módulo de um número é igual ao módulo simétrico do número, para todo x, né? Significa que a função f de x igual a módulo de x é par. Vocês devem ter visto lá no iniciozinho da disciplina, né? Uma função é par quando o valor da imagem do x é igual ao valor da imagem do menos x para todo x, tá? Então, você tem uma simetria, né? Com relação ao eixo dos y no gráfico da função. Tem uma outra propriedade importante, chamada desigualdade triangular. Que fala o seguinte, olha. Módulo de x mais y é menor ou igual a módulo de x mais módulo de y, tá? A gente chama isso de desigualdade triangular, né? Porque, na verdade, aí a gente está
considerando basicamente distâncias num triângulo, né? Então, se você tem medidas, né, digamos assim, de um triângulo, se você tem um triângulo de medidas x e y de um lado, esse terceiro lado aqui, ó, a medida dele, né, tem que ser no mínimo igual à soma das outras duas. Na verdade, tem que ser maior se for um triângulo mesmo, e se for igual, você tem um segmento de reta, tá? Mas, de forma geral, isso vale. Módulo de x mais y é menor ou igual a módulo de x mais módulo de y. A gente vai acabar não utilizando isso aqui, não, estou mais colocando como um comentário, tá? Bom, e o ponto principal, né? Qual é o gráfico? Como é que é o gráfico da função modular? Como é que é o aspecto do gráfico? A análise do gráfico, pessoal, é sempre importante, porque o gráfico nada mais é do que uma representação geométrica e, portanto, visual, né, digamos assim, da função. Então, quando a gente enxerga o gráfico, a gente consegue enxergar com clareza todo o comportamento da função. Algumas vezes até de forma mais clara do que quando a gente vai olhar apenas a lei de definição, ou as imagens, ou uma tabela que contém as imagens, né? Então, o gráfico ele tem essa vantagem, ele facilita a visualização de certas propriedades. E no caso da função modular, como é que vai ser, então, o seu gráfico? Como a gente sabe, né, que o módulo de x pode ser definido por duas sentenças, quais são essas sentenças? O módulo de x dá o próprio x, se esse x for maior ou igual a zero. E dá o simétrico do x, ou seja, menos x, se o x for menor que zero. Então, como é que a gente pode pensar o gráfico? A gente pode dividir isso aqui, essa tarefa de desenhar o gráfico, em dois pedaços, duas etapas. Primeira etapa. Vamos desenhar o gráfico só na parte x maior ou igual a zero, ou seja, né, da origem para a direita, essa parte aqui do eixo do x. Tá? Se eu olhar só para essa parte, eu vou representá-la aqui, ó, marcar essa parte aqui em rosa. Eu vou fazer o desenho aqui. Se eu olho essa parte, então o gráfico vai ser y igual a x, x maior ou igual a zero. Bom, mas isso aqui, ó, é a equação de uma reta, né? Uma equação de primeiro grau, isso é uma reta. Mais especificamente, se a gente coloca x igual a 1 dá y igual a 1, x igual a 2 dá y igual a 2, x igual a 0 dá y igual a 0, né? Essa é a reta bissetriz aqui, ó, do primeiro quadrante, é a reta que divide, né? Na verdade, a semi-reta bissetriz aqui do primeiro quadrante. Então, vamos tentar desenhá-la aqui mais ou menos 45 graus. Por que eu desenho só uma parte da reta, tá? Porque essa expressão só vale para x maior ou igual a zero. Então, eu não posso desenhar a parte de cá, porque a parte de cá já avança onde o x é negativo e não vale mais essa expressão, vale a de baixo. Tá? Então, por isso que eu disse que eu ia dividir em duas etapas. Eu vou primeiro desenhar essa parte, depois eu desenho a outra. Esse ângulo aqui de baixo é de 45 graus. E aí eu vou pegar a outra parte, né? Essa parte verde aqui. O gráfico vai ser y igual a menos x, valendo se x for negativo, ou seja, só do lado de cá. Y igual a menos x também é uma reta. Essa reta ela passaria pelo x igual a 0 e y igual a 0, ou seja, pela origem. X igual a 1, a menos 1, melhor dizendo, daria y igual a 1, x igual a menos 2 daria y igual a 2, né? Que é a reta bissetriz, só que do segundo quadrante. Então, também formando 45 graus. Deixa eu tentar fazer mais ou menos aqui igual. Agora, na mão livre aqui, seja bem difícil. Vamos fingir que deu certinho, que esse outro ângulo aqui também é de 45 graus. Tá? Então, do lado direito, a gente tem a reta, ou a semi-reta, melhor dizendo,
y é igual a x, com x maior ou igual a zero. Do lado esquerdo, em verde, a outra semirreta, y é igual a menos x, com x negativo. Esse Vzinho aqui, ó, é o gráfico da função modular. Tá? Então, o módulo de x tem como gráfico esse Vzinho aí. Bom, meu ângulo não ficou igual, claramente o ângulo da esquerda está maior que o da direita, mas isso é erro de representação, né? A mão livre a gente corre esse risco mesmo. Então, pessoal, eu vou usar o programa que eu tinha comentado com vocês na aula passada. Volto a recomendar que a gente utilize esse programa, ele vai facilitar bastante a visualização de gráficos, e isso é importante para a gente. É o GeoGebra, tá? Então é 0800, é só baixar e começar a brincar com ele para ficar, né, mais um ambiente mais simples da gente trabalhar, né, ficarmos mais íntimos dele. Vamos desenhar aí o gráfico da função f de x igual, f de x igual a módulo de x. Aí ele faz o gráfico, né, bem melhor do que a minha representação. Vocês podem ver aqui, ó, que o gráfico tem esse formato de um V, que é a inclinação de cada uma das partes, né? Aqui, ó. Olhando essa parte do lado de cá, como é que eu vejo qual é esse ângulo, né? Para mensurar, para medir essa inclinação. Se a gente pensar nesse triângulozinho aqui, por exemplo, que vai do 0, 0, 2, 0, depois 2, 2, tá? Deixa eu marcar os 3 pontinhos ali. Origem. X igual a 2, y igual a 0, x igual a 2, y igual a 2. Escolhi esses aqui, ao acaso, poderiam ter sido outros. O que é importante aqui é apenas observar que esse triângulo ABC, ele é isósceles, porque o lado AB mede 2, o lado BC mede 2 também, ou seja, os dois catetos medem 2. Portanto, esse ângulo aqui tem que ser de 45 graus. A mesma coisa do lado de lá, né? Se eu marcar dois outros pontos ali, por exemplo, esse e esse, e aí eu olhar para o triângulo isósceles, né? O lado AD igual ao DE, o AD mede 3, o DE também, portanto esse ângulo aqui também é de 45 graus, tá? Uma mensagem aqui para mim de problema na rede, está dando interferência aí para vocês? Não, tá, para mim tá bom. Tá. É só porque apareceu uma mensagem do Teams aqui falando que o sinal tinha baixado de qualidade. Online a gente fica sujeito a esses imprevistos, né? Mas qualquer coisa vocês me avisem, tá bom? Então, ó, o gráfico da função modular é isso, é esse Vzinho aqui, tá? Eu vou aproveitar para a gente brincar aqui um pouquinho e mexer um pouquinho na função modular, né? Alterar um pouquinho a forma de definição para ver o que acontece com o gráfico. Então, quando eu falo alterar, é no seguinte sentido. Primeiro, pessoal, vamos, ao invés de colocar módulo de x, vamos colocar módulo de x menos alguma coisa. Por exemplo, x menos 1. O que vai acontecer se eu coloco ali g de x igual a módulo de x menos 1? Olha o que aconteceu com o gráfico. Em vermelho, a gente tem o gráfico da função g de x igual a módulo de x menos 1. E em verde, gráfico da f de x igual a módulo de x. Qual que é a relação dos dois? Na verdade, eles são de formatos idênticos, né? O mesmo Vzinho, tá? O que há de diferença de um para o outro é um posicionamento, né? Se a gente pegar o gráfico verde e empurrar ele para cá uma unidade para a direita, sem deformar, né? Que a gente chama de movimento rígido. Então, você vai pegar aqui, não vai mexer no formato, vai só empurrar. Se você empurrar uma unidade para a direita, o gráfico verde se sobrepõe ao vermelho. Eles são idênticos a menos desse posicionamento. Vamos fazer mais um teste. Vamos colocar h de x agora. H de x igual a módulo de x menos 4. Sei lá. Se você colocar h de x igual a módulo de x menos 4, você tem o mesmo gráfico,
só que agora transladado, ou seja, empurrado 4 unidades para a direita. E assim sucessivamente. Se você colocar módulo de x menos 6, você simplesmente pega o gráfico da função modular e empurra 6 unidades para a direita. Todos eles são idênticos, né? Tem exatamente o mesmo formato, a menos de deslocamentos, né? De translações, melhor dizendo. E se a gente colocar j de x igual a módulo de x mais 2, por exemplo, o que acontece? Módulo de x mais 2, pessoal, é a mesma coisa que módulo de x menos 2. Só para ficar no mesmo padrão que os anteriores, tá? Então, antes era x menos 1, x menos 4, x menos 6, agora é a mesma coisa que x menos 2. O que acontece? O gráfico também fica transladado, empurrado, deslocado 2 unidades. Mas, como o número aqui é menos 2, esse deslocamento não é mais para a direita, porque senão cairia aqui, né? Ele é para a esquerda, tá? Então, quando eu coloco módulo de x mais 2, eu desloco o gráfico 2 unidades para a esquerda. Se eu colocar, deixa eu apagar isso aqui que foi sem querer. Se eu colocar k de x igual a módulo de x mais 4, ele desloca 4 unidades, com relação a esse principal aqui, que é o verdinho, né? 4 unidades para a esquerda. Tudo bem até aí, gente? Isso é só para a gente ter uma visualização, né, do módulo de x menos a, digamos assim. Bom, deixa eu apagar isso. E aí vamos brincar com outra coisa agora, que é colocar um coeficiente para o x. Aqui a gente brincou colocando um termo independente, né? E isso deslocou o gráfico para a direita ou para a esquerda, mantendo o formato. E se a gente agora colocar algo do tipo m de x igual a módulo de 2x. Olha o que acontece. Vou colocar também, pessoal, n de x igual a módulo do que acontece. E por fim, p de x igual a módulo, p de x igual a módulo de 0,5x. O que a gente pode perceber? Algo similar ao que aconteceu com a função quadrática, né? Eu fiz algo bastante parecido com isso na aula passada. Se a gente vai comparando os gráficos com os coeficientes de x que estão aqui, m de x igual a 2x. Aliás, vamos começar com a f de x igual a módulo de x. f de x igual a módulo de x, tá? Que é essa aqui. Depois, n de x igual a módulo de 2x. Depois, m de x igual a módulo de 2x, perdão. n de x igual a módulo de 3x. E p de x igual a módulo de meio de x. Se a gente for comparando os coeficientes e os gráficos, tá, em ordem crescente, coeficiente meio é essa aqui. Coeficiente 1 é essa. Coeficiente 2 e coeficiente 3. Ou seja, quanto maior é o coeficiente, mais esse V fica fechado. Porque ele tem que possibilitar maiores variações de Y no mesmo intervalo de variação do X. O crescimento, digamos assim, é mais rápido, tá? Então, se eu vou aumentando aqui o coeficiente do X, eu torno o crescimento da função mais rápido, a tendência é que o gráfico feche para possibilitar exatamente que o Y cresça mais rápido. Beleza, até aí, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, eu pedi... Tendo dúvida, pessoal, pedir para preferencialmente vocês me chamarem, tá? Porque como eu falei, acho que da vez passada, eu não fico o tempo todo vendo a tela do chat, então pode ser que alguma pergunta escrita eu acabe não vendo de pronto, tá? Então, se puderem me chamar no áudio, melhor. Ok. Então, aqui só para a gente pensar um pouquinho o que acontece com o módulo quando a gente varia um pouquinho aqui o x para x mais um número, x menos um número, ou até modificando o coeficiente do x, né, de x para 2x, 3x a meio x, ou até fazendo as duas coisas, por exemplo, q de x igual
Igual a módulo de 2x menos 2, por exemplo. O que vai acontecer nesse caso? Deu errado aqui a sintaxe, acho que é do parênteses. De x igual a módulo de 2x menos 2. Agora sim. A gente coloca que de x igual a módulo de 2x menos 2, acontecem duas coisas. Uma translação. Deixa eu apagar algumas aqui para não ficar muito confuso. Então, olha, esse gráfico verdinho foi empurrado para a direita e observem que o fechamento do V não é o mesmo, né? A abertura, o fechamento, como queira, não é o mesmo. O do módulo do x, essa abertura é maior do que o do módulo do 2x menos 2. Tá? Então, quando eu multiplico o x por 2, eu acabo forçando o crescimento a ficar mais rápido. Então, o gráfico fecha mais, ele é mais fechadinho. E, além do mais, há uma translação aqui, ó, por causa desse deslocamento. Beleza, vamos voltar aqui para essa página, tá? E vamos trabalhar, então, pessoal, nesse finalzinho de aula, com alguns exercícios, né, para a gente treinar um pouco todas essas ideias aqui e a gente não ficar o tempo todo apenas construindo teoria, tá? Vou tentar fazer isso em todas as aulas para a gente ter um espaço para já pensar em exercícios. Ter aqui os exercícios resolvidos. Um exercício. Qual é a imagem da função g de x igual a módulo de x mais 2 mais 3. Como é que a gente faz isso, né? Bom, lembra que a imagem de uma função, né, no caso a imagem da g, significa o conjunto imagem da g. Ou seja, é a gente olhar para todas as imagens de todos os números que estiverem no domínio. Como se a gente fosse realmente fazendo uma grande coleção, né? Colecionando as imagens. Então, eu pego a imagem do 0, do 0,2, do menos 0,3, etc. Vou juntando uma a uma, digamos assim. Esse conjunto é o conjunto imagem. É claro que na prática a gente não consegue construir o conjunto imagem assim, porque o conjunto dos números reais é infinito e a gente não terminaria nunca esse serviço de ficar pegando imagem de número por número, né? Então não tem como ser feito dessa forma. A gente tem uma análise aqui um pouco mais qualitativa, né? Como é que isso pode ser feito? Olha, primeiro vamos observar o seguinte. O módulo de qualquer coisa vale no mínimo zero. Então, ou seja, o módulo de x mais 2 já vale no mínimo zero. Mas será que ele vai valer, vai ter todos os valores de zero para frente, né? Bom, sim. Se você coloca x igual a menos 2, por exemplo, já dá zero, né? Módulo de x igual a menos 2 implica em x mais 2 igual a zero e módulo já é igual a zero. O que eu estou dizendo para vocês é basicamente o seguinte, olha. O módulo de x mais 2 é a distância do número x até o número menos 2. Né? Lembra disso? O módulo de x mais 2 é módulo de x menos menos 2 e módulo de x menos a é a distância de x até a. Então, isso aqui é a distância de x até menos 2. Então, a distância de x até menos 2 começa em zero, a menor distância possível, e depois ela vai crescer indefinidamente. Então, essa parte aqui, ó,
ela começa em 0 e depois vai crescer indefinidamente. Como a função g é essa parte somada de 3, quando eu somar 3, isso vai estar variando agora de 3 até mais infinito. Então, continuando aqui 1, a imagem da f vai ser o intervalo de 3 até mais infinito. É da f, não da g, perdão. G de x é igual a módulo de x mais 2 mais 3. Tá? Por quê? Isso aqui varia de 0 até infinito. Somando com 3, isso aqui tudo vai variar de 3 até infinito. Eu vou mostrar isso para vocês lá no GeoGebra, para comentar uma outra coisa interessante também. Vamos apagar esse gráfico, que já não tem mais muita coisa a ver, e o primeiro lá. Pronto. Agora eu vou colocar a função do exercício, né? Que era g de x igual a módulo de x mais 2 mais 3. Pronto. Vou baixar aqui a tela um pouquinho. Aqui está o gráfico. Ó. O que a gente percebe aqui desse gráfico? Tá? Comparando aqui com a lei de definição, né? E comparando com o módulo de x. Deixa eu marcá-lo aqui novamente. Só para a gente poder comparar mesmo. Aqui está módulo de x mais 2 mais 3. Esse em alaranjado. E em verdinho o módulo de x. Tá? Duas coisas foram feitas aqui. Ó. Primeiro, como eu troquei de módulo de x para módulo de x mais 2, ou seja, módulo de x menos, a parênteses, menos 2, fecha parênteses, mais 3. Olhando só para a parte do módulo aqui, tá? O que eu estou dizendo é que x mais 2 em módulo é a mesma coisa que módulo de x menos menos 2. Portanto, como aqui, ao invés de ser x, ficou x menos menos 2, o gráfico foi deslocado 2 unidades para a esquerda. Ou seja, esse gráfico verde foi empurrado 2 unidades para cá. Ó. Então, ele veio para cá. Além disso, foi somado 3 ao resultado. Então, o que tinha imagem 0 passou a ter imagem 3. Portanto, você tem um deslocamento de 2 unidades para a esquerda, em x, né? Seguido do deslocamento de 3 unidades para cima, em y. Se a gente fizer isso, ó, imagina o gráfico verde aqui. Empurra ele 3 unidades para cá. Vou desenhá-lo aqui, para vocês verem. Seria assim, ó, módulo de x mais 2. Sem o mais 3 externo, tá? Então, ó, peguei o gráfico verde e empurrei 2 unidades para a esquerda. Virou esse gráfico cinza aqui. Agora eu pego esse gráfico cinza e somo 3 unidades. O que acontece? Ele fica empurrado 3 unidades para cima. Tá? Então, esse gráfico alaranjado, olha, é o gráfico da função g de x igual a módulo de x mais 2 mais 3. Qual é a relação do gráfico dessa função com o gráfico da função módulo de x? O módulo de x mais 2 mais 3 é obtido do módulo de x a partir de duas translações, né? Dois empurrões, sem mudar a forma. Primeiro eu empurro o gráfico do módulo 2 unidades para a esquerda e depois 3 unidades para cima. Bom, isso é só um comentário, tá? Em relação ao que o exercício pedia, que era analisar qual era a imagem, né? O que eu queria comentar aqui é que a gente viu que a imagem... Deixa eu apagar esse aqui do outro ali. O que a gente viu aqui é que a imagem da função f de x igual ao módulo de x mais 2 mais 3 era do número 3 até mais infinito. Vamos marcar isso aqui. Ó. Marcar esse ponto. Que é o ponto 3, 0. As imagens estão daqui para cima. Vou marcar aqui uma semi-reta. Daqui para cima. Isso. Pronto. Vou mudar só a cor aqui. A gente não consegue enxergá-lo. Coloquei ele em vermelho.
Essa semirreta vermelha, pessoal, representa a imagem da função. E graficamente, a imagem da função nada mais é do que a projeção, a sombra, do gráfico no eixo dos y. Então, o que eu estou dizendo é assim, ó, se você pegar um ponto do gráfico, tipo esse aqui, levar esse ponto, projetar este ponto até o eixo dos y, você tem a imagem desse valor de x aqui. Então, esse x, né, que é o menos 8, tem essa imagem aqui. Se você vai repetindo isso para cada x, né, ou seja, para cada ponto do gráfico, você vai lá, pega o pontinho do gráfico e projeta aqui, né, faz a sombra dele no eixo dos y. Vou fazer mais alguns aqui. Mesma coisa. Pegar aqui, projetar no eixo dos y. E assim vai projetando ali no eixo dos y. Você obtém o conjunto imagem, que vai ser exatamente essa semirreta aqui. Muito bem. Alguma dúvida até aí, pessoal? Acho que está tudo tranquilo, né? Ninguém perguntou nada por enquanto. Segundo exercício. Determinar o domínio da função g de x igual a 1 sobre módulo de x menos 4. O que é o domínio da função? O domínio da função é o conjunto de pontos para os quais eu consigo calcular a imagem. Então, na realidade, eu só preciso ver se para calcular a imagem dessa função, ou seja, o g de x, eu vou ter algum problema de restrição de alguma das operações que forem envolvidas, né? Aqui, para a gente calcular a imagem do x, olha quais contas a gente tem que fazer. A gente tem que pegar o x e calcular o módulo dele. Até aí não tem problema, todo número tem módulo, né? A gente já tinha comentado isso. O domínio da função modular é a reta toda, não tem restrição. Depois eu vou pegar o módulo de x e vou subtrair 4. Também não tem problema, qualquer número que eu pegar eu posso subtrair 4. E por fim eu vou dividir 1 pelo resultado daqui de baixo. Aí eu preciso tomar cuidado. O resultado que tem aqui embaixo não pode dar zero. Então eu tenho uma condição de existência que é decorrente da divisão. Divisões não podem ser feitas por zero, né? Ou seja, o denominador numa fração não pode ser zero. Então, condição de existência aqui, ó, módulo de x menos 4 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o módulo de x tem que ser diferente de 4. Quando é que o módulo de x dá 4, né? Ou seja, quando é que eu vou ter problema aí? O módulo de x vai ser igual a 4 somente se o x for igual a 4 ou menos 4. Eu posso concluir isso ou usando que o módulo é valor absoluto, então o valor absoluto só vai dar 4 se o número for 4 ou menos 4, ou usando a definição de distância, que eu acho até mais intuitivo. O módulo de x é 4, quer dizer que a distância lá na reta do número x até o zero é 4. E está o zero. Vou desenhar aqui embaixo. Está aí o zero. Aí eu quero números reais que estejam a uma distância de 4, sei lá, vamos supor que seja centímetros a unidade. 4 centímetros de distância do zero. Só tem duas possibilidades, né? A partir do zero você andar 4 para frente, e aí você vai cair aqui no mais 4. Ou você andar 4 para trás, e aí vai cair aqui no menos 4. Tá? Então só tem dois números, realmente, né, que tem módulo igual a 4, o 4 e o menos 4. E esses são, então, os dois únicos problemas para a determinação da imagem dessa função. Eu só não posso calcular o g de 4, porque senão zero o denominador, e o g de menos 4, senão zero o denominador. Tá? Então, o domínio da função g
vai ser todo o conjunto dos números reais, menos, ou seja, a exceção do 4 e do menos 4. Se eu for representar geometricamente aqui, eu vou colocar uma bolinha aberta no menos 4, uma bolinha aberta para o 4. Essa bolinha aberta é indicadora de que eu tirei o elemento dali, né? Como se eu tivesse feito uma perfuração aqui na reta e tirado esses dois números. O domínio é todo o que sobrou aí. Aqui, aqui e aqui são o domínio da função g. Ok, pessoal, até aí? Eu vou, como eu falei antes, tá, pessoal, postar esse material. Esse eu já posto agorinha mesmo. E vou postar também exercícios para a gente treinar isso um pouco. Tá? E a medida, melhor dizendo, que vocês forem tendo dúvida com relação aos exercícios, vocês podem pedir na aula para que a gente passe, né, a analisar essas dúvidas. Tá? A gente para um pouquinho a matéria que está sendo discutida para resolver algumas dúvidas. E a gente pode ter também alguns momentos específicos no cronograma para fazer isso. Tá bom? O importante é que haja essa tentativa de resolver exercícios, porque é isso que faz com que a gente aprenda, mesmo que eventualmente não dê certo, né, que tenha algum erro, que a gente não ache o resultado certo, enfim, não tem problema, só tentar já é bastante significativo para gerar essas dúvidas, para a gente discutir essas dúvidas, porque o que faz realmente a gente aprender, em geral, é tentar resolver exercícios e discutir dúvidas. Tá? Essas são as duas ferramentas principais, tá bom? De tudo que a gente falou hoje, ficou alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguém comentando algo comigo. Ok. Uhum. Pode falar, Júlia, qual que é a dúvida? Na hora de calcular o domínio, travou para mim. Tá. O resultado que a gente acha, depois divide pelo numerador? Não, eu vou te mostrar aqui. Deixa eu alterar aqui a tela. Aqui, ó. O domínio é um conjunto apenas, né? O conjunto dos pontos, digamos, admissíveis, tá? Se a gente pensar que a função é uma máquina, né, numa linha de produção, o que ela faz é pegar número, que seria a matéria-prima, e transformar em outros números, que seriam os produtos, tá? Então, essa função G, ela pega determinados números e opera sobre eles e transforma nesse resultado. Quando eu peço o domínio, eu quero saber, olha, quais são os x que essa função aceita? Eu posso colocar qualquer número lá, que ela consegue fazer a conta? Tem funções que sim, tem outras que não, que tem algumas restrições, né? Até agora, até o pé que a gente está, pessoal, basicamente a gente tem que se preocupar com duas operações que vão oferecer algum tipo de restrição, tá? Divisão, porque não existe divisão por zero, e raízes, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz de índice par, que eu não posso calcular raiz quadrada, quarta, sexta, de número negativo. Tá? Então, até o momento, eu tenho quase que duas preocupações apenas, assim. Não dividir por zero e não tirar raiz quadrada, quarta, sexta, etc., de número negativo. Então, aqui o grande problema que eu tenho é a divisão. O x, eu posso tirar o módulo dele tranquilamente, não tem nenhum número que não tenha módulo. Subtrair 4 também, quaisquer dois números eu posso fazer a subtração. Na hora que eu vou fazer a divisão é que eu tenho um problema. E aonde que está o problema? O problema está se esse denominador zerar. Então, eu preciso que ele não seja zero. Ou seja, que o módulo de x não seja 4, ou seja, que o x não seja nem 4 nem menos 4. Quando eu chego a essa conclusão, eu já acabei o problema.
Porque aí eu já descobri o seguinte, olha, se eu pegar qualquer número que não seja o 4 menos 4, eu consigo fazer a conta. Então, todo número está no domínio, exceto os dois probleminhas, as duas pedras no sapato que apareceram aqui em função da divisão, o 4 e o menos 4. Então, na realidade, eu não vou dividir 1 por 4 ou 1 por menos 4, tá? Eu apenas estou dizendo assim, olha, se o x não for 4 e nem menos 4, o módulo dele não dá 4, aí quando eu faço essa diferença não dá zero, opa, beleza, então eu consigo fazer a divisão. Mas eu nem fiz as divisões, tá bom? Então eu não achei ali o resultado, a imagem de nenhum x, eu só observei aonde eu poderia ter problema. Fechando então, onde que eu posso ter problema aqui, pessoal? Na divisão, porque eu não posso dividir por zero. Tá? Então eu tenho que assegurar que o denominador não seja zero. O denominador não vai ser zero se o x não for 4 nem menos 4. Então a resposta final, minha câmera travou aqui, não destravou. A resposta final seria: o domínio é formado de todos os números reais, à exceção das duas pedrinhas no sapato que apareceram aqui, que zeram o denominador, o 4 e o menos 4. Ficou esclarecido, Júlia? Ficou sim, obrigada. Imagina, por nada. Mais alguma coisa, pessoal? Por hoje? Não? Bom, então, se não, vou agradecer a presença de vocês, né? Vou estimulá-los a que participem das aulas, tá? Das próximas aulas, né? É importante esse encontro síncrono que a gente tem, porque é a oportunidade de a gente estar conversando, né? Depois, quando ficar assíncrono, fica mais complicado. Mas tragam as dúvidas, né? E a gente se vê, então, na sexta-feira, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Bom dia aí para vocês. Até mais. Tchau.